Glórias a Deus. Cumprimento a Igreja do Senhor Jesus com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma partícula da palavra de Deus para o crescimento nosso e também para ver um entendimento e uma compreensão para nós. Eu quero estar trazendo um texto aqui. Quem sabe você já leu esse texto, você já ouviu, alguém já pregou para você, ou quem sabe muitas vezes você até mesmo prega esse texto aqui. Mas a Bíblia, irmãos, ela tem que ser revelada. A palavra, ela é um mistério. A Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. É uma riqueza, irmãos, é uma palavra que ela precisa ser revelada. Que se você só apenas lê a Bíblia por ler, sem ter a revelação do céu, é a mesma coisa que você estiver lendo um jornal. É em vão, nada adianta. E o que traz o entendimento? A revelação daquilo que está escrito, se não for o Espírito Santo, o eunuco entende o que lê? Como eu posso ler se não tem quem me ensine? Ele estava lendo, irmãos. O eunuco, ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo a lei. Em cima da carroça dele caminhando, não sei por onde que ele estava indo. Atos 8, 24. O Espírito Santo diz para Filipe, aparelhe e alcance esse carro. E quando você alcançar esse carro, entra e senta lá. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Quando ele chegou, ele perguntou, entendes o que lê? O eunuco falou assim, como eu posso entender se não há quem me ensine? Ele não sabia ler, mas ele tinha o desejo de aprendermos, que é diferente. Agora vejamos a importância do ensino da palavra de Deus hoje aqui na terra. E o que está faltando hoje, irmãos, é o ensino. O que está faltando hoje, irmãos, é o ensino da palavra do Senhor. Porque, irmãos, um povo, uma igreja sem ensino, sem o ensino da palavra, irmãos, é um povo morto. É um povo que ele está errante, é um povo que ele está perdido, irmãos, aqui na terra. Eu estou falando o ensino, irmãos, não estou falando. Eu estou falando o ensino da palavra. Eu estou falando o ensino da palavra, não estou falando uma pregação aí rasa, uma pregação rasa aí que muitas vezes a Bíblia é aberta, é lido ali um versículo, e ali fica ali os pastores em cima só daquele versículo amarrado, não, porque não tem, irmãos. Fica ali aquela coisa amarrada, não tem argumento, não tem ovelha, ela come. Não tem pasto para dar, mas não tem pasto. Sabe por que não tem? Porque não foi dado, não foi liberado, o Espírito Santo ele não liberou. Por isso que está essa confusão hoje aqui na terra, porque Israel ficou muito tempo e muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem um sacerdote e sem quem ensinasse a lei. No tempo de Asa, quando Asa ele relaxou diante da presença de Deus. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim, quero contar um segredo, um mistério para você aqui, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre, que é a segunda morte. Quem sabe você já leu essa palavra? Quem sabe você já leu essa palavra? Quem sabe você já pregou essa palavra? Mas faltou o quê? Faltou o entendimento, a revelação da palavra, irmãos, que se o Espírito Santo ele não revelar, o ser humano não entende. Essa mesma passagem, ela está aqui no Apocalipse 22:15. Aqui que eu quero mostrar para você. Quem sabe você leu, você pregou. Muitas vezes alguém pregou para você, você não entendeu. Ó. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você prestou bem atenção no que está escrito aqui? Ó? Ficarão de fora quem? Os cães. Sabe quem que é esses cães aqui, irmãos? Você sabe quem que é esses cães aqui? Esses cães aqui são os pastores. Esses cães aqui que está escrito em Apocalipse 22:15, que nós lemos aqui, que eu estou com a Bíblia aberta, 22:15,
São os pastores. Quando Deus levantou o profeta Isaías, o profeta que ele mais profetizou, principalmente a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo, quando Deus levantou Isaías, Isaías enfatizou muito a pregação, a palavra apontava para o povo de Deus. O próprio Isaías, ele pregou, ele profetizou, ele trouxe para Judá, que era o povo de Deus, que Deus estava reprovando o culto deles. Ainda que vocês multipliquem as vossas orações, eu não os ouço. Está lá no capítulo 1. O capítulo 1 de Isaías, se você ler ele inteiro, você vai ver Israel cultuando a Deus. Israel cultuando a Deus, eles oferecendo sacrifício a Deus. Deus se expressa: eu estou farto, não estou aguentando mais o sacrifício desse povo, não estou aguentando mais, mesmo que esse povo multiplique as orações deles, eu não vou ouvir, não vou ouvir. Esse povo, eu estou enfermo desde a planta dos pés até o alto da cabeça, estou enfermo desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Mas as feridas desse povo podem ser o quê? Amolecida com o quê? Com óleo. O povo de Deus estava machucado, Israel estava machucado. Os pregadores daquele tempo não colocavam o dedo na ferida, É o que está acontecendo hoje, mano. Os pastores não estão colocando o dedo na ferida. Porque para você curar alguém, irmãos, uma pessoa que trabalha na roça, trabalha lá no meio do mato, para ela poder curar um bezerro, um boi que ele está cheio de bicheira, não vai adiantar nada passar aquele remédio só por volta. Não. Tem que pôr o dedo lá dentro. Tirar aquele pus que está lá dentro. Tirar aquele pus que está lá dentro. Põe a mão lá dentro, arrancar aqueles bichos que está lá dentro e daí aplicar lá dentro. Aí sim está a verdadeira cura. Foi isso que Isaías enfatizou. Vocês estão enfermos desde a planta dos pés. Não tem óleo para amolecer vocês, porque ninguém está apontando a ferida em vocês. É o que acontece hoje, irmãos. Isaías 56:10 aqui, irmãos, ele vai se referir sobre os líderes de Israel, que são os pastores. Pra você poder entender o Apocalipse. Isaías 56:10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. É os pastores que ele está falando aqui, ó. São cegos, nada sabem. Todos são cães, mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos. Olha o estado que estavam os pastores aqui. Olha o que está hoje, irmãos. O que está hoje. Os pastores estão dessa maneira. Adormecidos. Estão deitados e amam tosquenejar. Eles amam tosquenejar. Versículo 11. Esses são os cães gulosos. O negócio deles é dinheiro. É dinheiro. Dinheiro é voto. O negócio deles é dinheiro. Esses cães gulosos não se podem fartar. Isaías 56:11. Esses cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são os pastores. Isaías 56:10 e 11. São os pastores que andam, nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância e cada um para a sua parte. Então, lá que nós vimos no Apocalipse 22:15, ficando de fora os cães, ali João, ele enfatiza, ele aponta os pastores ficarão de fora. Um cão. Por que Isaías ele traz essa expressão? Os líderes de Israel, eles pararam de latir. Eles pararam de ladrar. Ladrar o quê? Roubar as almas da mão do diabo. E como que você vai roubar, pastor? Como que você vai roubar? Pregando, anunciando a palavra, mas pregando, mostrando para o povo. Pregando, mostrando para o povo, mostrando as escrituras, porque o que vai convencer o povo, o que vai transformar o povo, o que vai levar o povo à libertação, ao arrependimento, é você mostrar, você pregar as escrituras, você mostrar as escrituras. Veja os discípulos de Emaús. Eles se ausentaram de Jerusalém. Se ausentaram de Jerusalém, as escrituras diziam que Jesus Cristo ele ia ser morto, ele ia padecer pelos anciãos, pelos judeus, e depois no terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles se ausentaram 60 estádios de Jerusalém. As escrituras apontavam, ele vai ressuscitar
e vai se manifestar em Jerusalém de novo. Lucas 24, 35. Lucas 24, 35. Jesus apareceu para eles e diz lá a Bíblia que Jesus abriu, ó, que Jesus fez, ó. Ele pegou a Bíblia para fazer isso aqui, ó. Ele pegou a Bíblia, ele foi abrindo, abre a Bíblia, pastor Pel, prega pro povo, abrindo a Bíblia, mostrando. Por isso que hoje tem aí, irmãos, umas pregações amarradas aí, ó. Ah, irmãos, eu acho que você está sendo muito soberbo. Não, não é, irmãos. Isso aqui não é soberbia, não. É uma realidade que nós estamos vendo hoje. É uma realidade que nós estamos vendo hoje. Pega e faz isso aqui, ó. Leva o povo a examinar, viu? Leva o povo a examinar as escrituras. Mas como é que vai levar se você não recebeu? Não foi dado para você. O Espírito Santo não liberou para você, não liberou. Ele abriu as escrituras. E o coração deles queimava. E no versículo 51, Lucas 24, 51, abriu-lhes o entendimento. Para eles compreender as escrituras e entender as escrituras. Esse é o latim. Então Isaías, ele enfatiza, ele aponta os pastores, que são os cães gulosos, eles pararam de ladrar, eles não estão roubando mais as almas, não estão roubando mais. Eles acham que eles estão roubando, eles acham que eles estão ganhando, mas não estão não, estão perdendo, estão presos também, estão amarrados, estão acorrentados, o diabo amarrou, acorrentou. Amarrou, acorrentou, ele prendeu. Eles pararam de latir, irmãos. Aqui, irmãos, o que Isaías ele fala, eles pararam de latir. Quando, irmãos, um cão chega na casa de uma pessoa que tem um cachorro, chega um estranho lá para você ver. Chega uma pessoa estranha na casa de uma pessoa que tem um cachorro lá na casa. Só para você poder entender isso aqui, ó. Pra você poder ter esse entendimento. Chega uma pessoa estranha na casa de alguém. Ou você mesmo um dia você faz essa prova. Vai um dia na casa de alguém que tem um cachorro. Quando esse cachorro ele observar a tua presença na frente do portão, ele vai começar a latir. O latido dele ali, a expressão dele ali, ó. O latido daquele cachorro, a expressão do latido daquele cachorro, ele tá dizendo: esse território aqui quem manda é eu. Olha só pra você ver, ó. Esse território quem manda aqui sou eu. Ele tá defendendo, ele tá defendendo, ele tá latindo, ele tá trazendo um sinal. Esse território quem manda aqui sou eu. Se você entrar, você é pego. Foi essa comparação, irmãos, que Isaías ele trouxe aqui para mostrar o estado que os líderes, que os pastores de Israel, eles se encontravam, irmãos. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Os pastores pararam de latir, pararam de ladrar. Não é roubar, não. É roubar as almas na mão do diabo. Pararam de ladrar. O povo está tudo rebentado, destruído. O povo está sendo levado por vento, pelo engano. Isso aqui hoje já não tem mais. O ensino hoje já não tem mais. Estão tudo perdido. Estão tudo perdido hoje. O ensino da palavra de Deus não tem mais. É só confusão, só bagunça. É só louvor. Culto aí, geralmente um culto ele tem 3 horas. Geralmente ele tem o costume de começar às 7h30 e ir ali até às 9 horas. 7 horas começam a orar. Ora até 7h30. Meu, aonde que vai dar isso aí, irmãos? Aonde que vai dar isso? Oram até 7h30, 30 minutos. Uns ainda chegam atrasado. 30 minutos. E depois que começa o culto, uma irmã abre o culto e só oportunidade até 8h30. Até 8h30, até 8h40 é só oportunidade. Fulano tá com oportunidade. O que recebe a oportunidade vai cantar um louvor. Vem outro, é só louvor, 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 louvor. E a palavra. E o certo, irmãos, o certo era cantar um louvor só. 1, 2 ou 3 louvor da harpa. E ali o pastor ele assumir o altar e mandar a Bíblia, a palavra, que vai limpar, que vai transformar. Esse é o correto, irmãos. Mas infelizmente, irmãos, não tá assim. Então, pastor, volta a latir. Se você um dia latir, não tá latindo mais, volta a latir. E se você não tá latindo, se ponha, começa a latir, filho. Defenda o território. Que senão naquele dia você vai para lá. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. É você. Então, toma cuidado. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus.